A feira acontece sempre no último domingo de outubro, porque o dia de São Simão é o dia 28 de outubro, pronto, e conseguinte é sempre aquele último domingo do mês que se festeja, pronto, de forma mais solene aqui, pronto, no fundo a Eucaristia, a festa, pronto, em honra de São Simão e São Judas Tadeu. Sempre conheci aqui o São Simão. Aqui na povoação tinha cá pessoas de família a viver, e desde que me lembro sempre vi aqui à feira, que antes era no próprio dia, no dia 28, depois começou a ser pouco concorrida porque o pessoal trabalhava, que era dia de trabalho, e passou-se então para o domingo mais próximo. Depois passou a ser o último, porque a Castanheira tinha o dia do Cristo Rei. Fazia-se a feira de nozes, castanhas, merendeiras, não havia tendas, não havia nada, só havia aquelas coisas. E havia a feira dos portos. E depois, ao cimo da ladeira, havia ao poço da água. E era a feira dos porcos. Antigamente, ainda me lembro que meus pais ainda lá foram comprar porcos. A essa feira, que era no dia de São Simão. E embaixo, pronto, havia sempre um barzito, que houve sempre, para se beber bebida, para vender bebidas e alguma coisa de comida, umas sandes, umas coisas assim. E pronto, e vinha ali as pessoas vender nozes, vender as merendeiras, que é para a altura dos santos. Vendiam-se as ditas vassouras de milho, não sei se lembram-se, não. Andavam nos garotos, agora são crianças, mas nós antes não éramos crianças, éramos cachopos. Éramos cachopos. Agora são crianças, mas antes eram cachopos. Andavam a cortar as silvas e a limpá-las dos picos, para fazerem as vergas, para atar os molhos da palha. E depois vinham vendê-las aqui ao São Simão. Vendê-las ao São Simão, não, vendê-las às pessoas. Vendiam a romãs, vendiam a uns peritos se os tivesse, vendiam tudo o que tinham, pá. Tudo o que tinham, as passas, as nozes, as favas, para semear, as ervilhas, tudo o que tivessem para vender. Nozes, castanhas, merendeiras, romã, as passas de uva, para as merendeiras. Vinha lá uma senhora que ainda vivem no Fato, com uma tenda recheada de nozes, passas. Nós íamos, quer dizer, lá estávamos, comprávamos lá as nozes e as passas de uva e de figo para fazer as merendeiras. Vendia as merendeiras e castanhas quando as tinha. Agora, ultimamente, já não tinha castanhas, vendia só as merendeiras. Mas vendia às vezes aqui às 500 ou 600 merendeiras ou mais. Antigamente, quem lá vinha muito vender, e vendia muitas. Era uma mulher que enchia ali a feira de merendeiras. Era ela e as filhas. A senhora Fernanda de Samundo. Era ela e as filhas. E as filhas ficavam em casa. Pronto, as filhas ficavam em casa a fazer e a cozê-las, e ela ali a vender. Depois iam buscar. Às vezes apareciam mais de uma por outra. E apareciam mais pessoas. No nosso tempo, assim, havia merendeiras com força. A Fernanda da Samundo. E tudo gostava muito das merendeiras lá. Antigamente, e eu ainda me lembro, pronto, era que havia sempre, por exemplo, a aquisição de fogo,
Pronto, os foguetes, pronto, na altura, quando era a abertura da feira, havia sempre essa tradição. Atualmente não se faz. E havia as ditas mulheres que vinham vender o peixe. Pronto, o peixe frito ainda houve até há relativamente pouco tempo. Há 2 anos. Sim, até há 2 anos, penso eu. Tivemos a senhora ainda ali com o peixe frito. Pronto, normalmente as pessoas que vêm vender mesmo frutos secos também são aqui relativamente perto, aqui da zona da Comieira. Lugares aqui ao lado. Sim, pronto, mas são pessoas já com uma certa idade, pronto, e os problemas em movimentar-se e tudo faz com que realmente esta tradição do peixe frito no São Simão também acabe por não existir, por deixar de existir, aliás. Aqui, Havia lá pessoas que vinham vender peixe frito. pois vinham também. lá- Havia peixe mesmo do no nosso, rio. até nós lá estávamos, até o último ano, vinham lá pessoas, mulheres. No último ano foi só uma mulher, já. Acho que foi. Mas vinham poucas, umas 3 ou 4 ou 5, cada uma com a sua frigideira, iam buscar, traziam lenha e por lá iam arranjar, carvão não, era cavaco, a lenha. Fritavam lá com os peixes que eles traziam do rio. Havia quem gostava, não é quem gostava. Olha, vendia-se tudo. Aquilo vendia-se, tudo que gostava. E, pronto, Lá havia a madrinha essa não passava sem trazer Ah, para 2 ou 3 peixes. ela gostava. O peixe frito, eu penso que era, pronto, pela proximidade que nós temos aqui, quer da Ribeira de Alves, pronto, que era uma das formas, pronto, que as pessoas tinham de consumir e de aproveitar aquele peixe, pronto, e aproveitava-se e vinha-se vender também o peixe aqui ao São Simão também para conseguir mais algum dinheiro para o sustento da família. A minha mãe era perdida por esse peixe. A minha mãe, nem que não fosse ao São Simão, ultimamente, quando já não podia, dizia: tragam-me lá 2 ou 3 peixinhos para eu comer. Eu gostava muito daquele peixe. Se o fritar em casa já não sabe tão bem como o que eles lá fritavam. Depois foi evoluindo cada vez melhor, até que chegou uma altura que já vinham quando nós começámos, mas antes de nós já vinham tendas, pessoas com barracas com comida, quer dizer, leitões e outras coisas para fazer E tendas de roupa, tendas, tudo. Quando era da altura da festa, lá dali, vinha muita gente de Castanheira de Pera, do lado de Pedrógão, dali de Figueiró, de outros lados, a bolar, daqui e daquela. Noutro tempo, já há muitos anos, 50, 60 anos, eu era miúdo ainda, na altura mas lembro-me ainda vinham na véspera, faziam-se ali bailes, malta com concertinas e flautas e a cantarem, não sei o quê, e vinham para ali, passavam ali a noite, de um dia para o outro, para depois ficar para o outro dia para a festa de São Simão. Mas muita gente da Castanheira de Pera, muita gente mesmo, que vinham e na altura muitos, se calhar até vinham a pé, se calhar, porque vinham de certeza. Isto há 50 ou 60 anos, ou 70, e daí para cima até também. Os meus pais já diziam que eles sempre se lembrava deles virem ali passar a noite do São Simão, da véspera para o dia do São Simão. Vinha muita gente para ali. Faziam-se bailes e não sei, aquilo, um baile não chegava para as pessoas, faziam ali 3 ou 4 bailes, era num lado, era no outro, as pessoas davam ali a casita, quem tinha lá assim uma sala grande para fazerem ali o baile dentro. Não havia luz da rua na altura, era só com candeeiros e pronto, eram aquelas luzes de antigamente, tal e qual. Da Castanheira havia muitos devotos aqui do São Simão, muitos. Muita gente da Castanheira e dali daquele lado vinha muita gente, mesmo muita gente. Já atrasadamente, muita gente até com os burritos e ficavam por aí de noite e até presos por aí essas oliveiras. E por aqui neste alpendre, que depois foi cimentado, mas era um alpendre de terra, havia uns manelitos de palha, umas bacitas de palha que os burritos por aí estavam a comer.
as pessoas vinham nos burritos e depois prendiam-nos por aqui. E a capela, pois, era mais ruinzita, mais reles. Como eu a conheci, em princípio, era terra, com uma pedra polida debaixo dos pés, por aqui, outra por lá, polida já de tanto pele andar por cima. O altar ficava muito mais alto, muito mais degraus, para eles chegarem, porque o chão da capela ficava muito mais fundo, não tinha forro, tinha ali uma grande escora ao meio, um pau com um cepo de pedra e terra a segurar aquele pau enorme que estava a segurar o telhado, que era de telha de canudo antiga, não era desta telha, era da telha de canudo antiga. Depois, pois, nós tomámos conta da capela. A capela, quando nós tomámos conta da capela, a capela estava completamente na miséria. Pronto. Estava mal. Nem cruz tinha. Não tinha cruz, não tinha eletricidade, nada, aquilo estava. Não, Da eletricidade já tinha. Já tinha eletricidade. Já tinha. Só que não era forrado, a parte de baixo, só tinha o telhado com os barrotes à vista e aquilo tudo. E pronto, e a gente foi para lá, pronto, e No primeiro ano. logo no primeiro ano tivemos uma boa receita. Naquele tempo, no primeiro ano, apurámos na primeira festa 500 contos. No segundo ou terceiro ano, também não posso agora precisar, reentramos naquele telhado todo, pusemos na parte de baixo, pusemos o telhado novo, tudo a pré-forçado, não foi lá madeira nem nada, tirámos um pilar que aquilo tinha ao meio, no meio da capela, foi tirado, com uma viga e de ferro, e tudo a pré-forçado, e a telha, e forradinho como lá está. Eletrificámos aquilo novo. Depois, passados mais uns 3 ou 4 anos, foi a parte de cima. Também arrancámos o telhado todo, foi tudo ferrado, arranjado a parte do altar, tudo rebocado novo, tudo padinho. Aquela pedra toda que lá está de cantaria foi tudo posto na altura, porque aquilo tinha lá de graus desta altura, para as pessoas subir lá em cima. Tivemos por aquilo, foi forrado o chão tudo a pedra de cantaria, os degraus tudo pedra de cantaria, degraus baixinhos para as pessoas subirem melhor, e eu lá estava. A parte de baixo, o chão já estava. O chão já lá estava. Ali onde-se agora queima a cera, havia um alpendre que se dizia, era o Corral da Burra de São Simão, uma maneira de falar. Uma maneira de falar, porque São Simão não teria burra. Assim. Mas quando aqui começaram a fazer festa e a assar frangos, era lá que os assavam. Era ali isto já estava mesmo uma festa muito, muito decaída, e para levantar isto foi ali uma comissão da qual fazia parte um primo meu, que já faleceu há uma data de anos, e fez aqui assim umas festas grandes, até trouxe aí uns ranchos folclóricos e assim, para levantar um pouco isto, e foi quando mudou para o domingo, e era ali que fazia o bar, ali é que caçava os frangos, por conta da... Depois, mais tarde, é que começou então a ser já lá embaixo, mas depois foi já depois, anos mais tarde. E aquela calçada que está cá de baixo, da feira lá para cima, fomos nós também, enquanto lá estivemos. Através da junta e do doutor Manata, fez aquela calçada, que aquilo era terra por aí fora, tínhamos de andar a já vinha as águas, abrir por ali os rios, que as pessoas, principalmente as mais velhotas, nem coisa. E a gente, pronto, falámos com o presidente da junta, que era o Zé Adelino, naquela altura, e o presidente da Câmara, que era o doutor Manata, e ali tudo aquilo assim bem ensaiado, conseguiu-se para lá aquela calçada. O tempo que a gente lá fala, enquanto a gente lá está, foi há 30 anos.
Mais 8 ou 3, ou menos 8 ou 3. Portanto, para aí 1990, sei lá, nem faço assim, não. Pertencia à Comissão da Capela uns 20, entre 20 e 25. Não marquei a data, mas mais ou menos. Eu com mais alguém, não é? Era eu, era o meu compadre, que era o pai do Nuno, e mais outros indivíduos ali, assim, do Fato e do Salé. Agora, pronto, há 5 anos para cá que eu deixei lá de estar. Os últimos anos que nós fizemos, talvez, sei lá, 3 anos ou quê, então começou só a ser o meu marido cá em cima e mais o Eduardo, minha prima Eduardo, na capela. Pronto, éramos só lá os 3. E depois, lá embaixo, um ano foi a rapaziada da Aguda, que não contou, depois outra vez foi um sobrinho dele da Ribeira de Alves. Próprio dia, de manhã, o meu marido ia lá para cima. Eu ia lá para cima preparar tudo, para pôr lá as cheiras em dia e aquilo tudo, e velas e aquilo tudo, e a mesa pronto, para vender as cheiras, receber as molas. A gente mandou fazer uma caixa própria para as molas, onde tem lá para o São Simão, para o São Judas Tadeu, para a Santa Luzia. Quando lá acima de estar, as pessoas queriam pôr as molas lá em cima no altar, e lá está. Não põe lá em cima, que eles queriam pôr cá em baixo, dar cá em baixo as molas. Estavam cá em baixo e compravam as cheiras que queriam comprar, compravam as velas que queriam comprar. Iam pôr em cima lá, num sítio que também mandámos fazer para pôr as velas, e um depois próprio para pôr as velas. E cá em baixo, pronto, trazíamos tudo o que era preciso, e o meu compadre cá em baixo é que organizava o bar todo, e com alguns já lá estavam assim, colaboradores para colaborar. E nós, as mulheres, punhamos carvão a arder, passar os frangos e as febras, e depois servíamos comprávamos também, bom, também tínhamos coisas para fazer as sandes, pão, e fazíamos sandes, pessoas compravam frangos, às vezes até lá comiam, e assim, a missa era às 2h30. 2 ou 2h30. O São Paulo também tinha as outras coisas. Depois já dava. Ainda teve lá uns 2 ou 3 anos que a missa da Aguda era dita lá, quando ele tinha e tem freguesia, a missa da Aguda era dita na Capela de São Simão. Atualmente, como não existe comissão de capela, pronto, são os elementos da fábrica da igreja que asseguram este dia. O que acontece é que, pronto, ultimamente, desde a última comissão de capela, há sensivelmente 7 anos, 8 anos, penso que 2017 foi o último ano, acho eu. Pronto, desde essa altura, pronto, a Junta de Freguesia, e pronto, em parceria também com a Câmara Municipal, asseguram mais essa parte da feira, pronto, proporcionar um sítio onde as pessoas possam vender as coisas que trazem. Normalmente coincide sempre com um dia em que chove, não sempre, este ano felizmente isso não aconteceu, pronto, mas há sempre essas barracas que são disponibilizadas e as pessoas podem utilizá-las. Quem chega, pronto, utiliza e vende aquilo que traz. É uma feira franca, qualquer pessoa pode se deslocar aqui ao São Simão e vender os produtos que tem para poder vender. Normalmente, pronto, o trabalho que nós temos consiste na preparação do espaço aqui da capela, pronto, a questão das limpezas, tudo isso, mas o trabalho que é feito por nós reside essencialmente aí um mês antes do início desta festa, o envio de algumas cartas para alguns sítios mais distantes, pronto, a relembrar a Eucaristia desse dia e a feira daqui, porque é uma capela que tem muitos devotos, pronto, ainda relativamente longe daqui, desde Oleiros, Sertã, pronto, e por norma nós costumamos enviar essa correspondência para os sacerdotes nas paróquias respectivas fazerem esse anúncio. Depois temos também a preparação das pagelas, pronto, que mandamos também fazer, por vezes não todos os anos, tem a ver com a quantidade que é gasta, pronto, mas as pagelas, quer em honra de São Simão, de Santa Luzia e de São Judas Tadeu, pronto, e por norma nós costumamos enviar essa correspondência para os sacerdotes nas paróquias respectivas fazerem esse anúncio. Depois temos também a preparação das pagelas, pronto, que mandamos também fazer, por vezes não todos os anos, tem a ver com a quantidade que é gasta, pronto, mas as pagelas, quer em honra de São Simão, de Santa Luzia e de São Judas Tadeu,
pronto, também são feitas, pronto, e depois distribuídas às pessoas. Quem nos vem visitar leva uma pagela como recordação da vinda aqui à capela. Isso antigamente, lembra-me que ainda aquilo era tudo a branco e preto, nos meus tempos de miúda, estava, pronto, a pagela, depois o santo, tudo a preto, né? Naquele tempo. O santinho, o São Simão, mas pequenino. E por trás tinha aqueles dizeres que vêm este ano no... É capaz de ter vindo já há mais anos, este ano sabes que Bem, este ano fui lá e é que vi. Pronto. Mas nós, quando mandámos fazer, não pusemos essas quadras, que essas quadras já são antiguíssimas. Se fores ao São Simão, não leves nada roubado. O santo não quer lá isso, não quer porque é pecado. Quer dizer porque as pessoas, antigamente mesmo, até havia, já mesmo depois de nós pormos o telhado novo, já ainda aparecia, havia pessoas que traziam coisas roubadas, iam às hortas ou ao milho, roubavam espigas, que vinham as espigas inteiras, ainda umas camisadas, outras por camisar, por tirar a capa, e traziam, porque tinha sido roubada, porque pronto, era a tradição, virem ao São Simão e trazer telhas, milho, era o que apanhavam, feijão, era o que apanhavam, trazer para o São Simão. Mas telhas, era muito. Às vezes, à noite, era 5 e 6 telhas de canudo, aquelas, não é destas agora modernas, era das antigas, mesmo do antigo. Trazia-nos, serve para cobrir a capela do Santo. É assim, o que se dizia é que, pronto, não se poderia levar, acho que, coisas roubadas ao São Simão. Pronto, era essa no fundo, o principal, penso que era o contrário. Mas sim, mas há aquelas, pronto, e permanece até o dia de hoje, e nós temos ali algumas tradições, pronto, e devoções ao São Simão, de trazer as telhas ao São Simão, pronto, e que ainda continua a existir isso, e nós aqui no lado da capela temos algumas dessas telhas que as pessoas vão trazendo. Pronto, o entregar também o trigo, o milho, ao longo do ano também recolhemos aqui algum à porta da capela que as pessoas deixam. Pronto, e isto era tudo formas que as pessoas têm de pedir alguma coisa ao São Simão, ou uma forma de agradecimento também ao São Simão, ao São Judas Tadeu, que são os dois santos com maior devoção aqui na capela. Pronto, a Santa Luzia também, mas estes dois com maior destaque. Era a tradição das pessoas. E depois puseram aquelas quadras nas pagelas, porque o santo não queria nada daquilo, então alguma vez roubado para levar para o santo, pelo amor de Deus. Nem roubar para nós, quanto mais para o santo. Sei lá, as pessoas diziam, prometiam dar um punhado de milho roubado ao São Simão. Era roubado, não era dela. Não sei se às vezes não seria mais sacrifício roubá-lo do que trazer do meu. Para mim era mais sacrifício roubá-lo do que trazer do meu. Mas por norma as pessoas, toda a gente ia guardar o milho, era o que se dizia. Dormia-se na eira em cima do milho. E ia lá roubá-lo, estava sujeito a apanhar com aquilo que não queria. Era um risco. Sei lá, não sei. É assim, antigamente, pronto, esse trigo era oferecido e daria, pronto, depois era entregue, pronto, para fazer farinha e seria para fazer as hóstias também, pronto, para as celebrações. Atualmente, pronto, isso não é feito, mas depois esse trigo é colocado aqui no interior da capela, pronto, como oferta ao São Simão, e depois mais tarde nós recolhemos esse trigo, pronto, e
levamos para, no fundo, para a igreja e depois aí segue os caminhos pronto, que achamos convenientes para, no fundo, para respeitar essa oferta que foi feita ao São Simão. Porque nós, como éramos os moleiros, vínhamos trazer farinha, vínhamos buscar milho, aqui a Figueiró dos Vinhos, e íamos levar para lá moer, depois vínhamos trazer, como nós éramos os moleiros, então, milho, centeio, trigo, também aparecia, trigo, sacos de 5 quilos de trigo e de centeio, todas aquelas coisas assim. Nós levávamos para casa, pesávamos, depois fazíamos a conta. E pagávamos ao Fazíamos preço a de compra. conta do preço de compra, que a gente comprava para a nossa moagem e entregávamos o dinheiro. Outra coisa importante que temos também é, pronto, a parte das ceras, das imagens de cera. Pronto, há a devoção das pessoas em vir cumprir a sua promessa. Pronto, à entrada da capela temos as imagens que as pessoas podem adquirir com a forma no fundo, do membro, sei lá, onde a pessoa tenha alguma doença, alguma coisa que queira ver curada ou alguma dor que tenha, pronto, há essa oferta, mas em imagem, digamos assim, da cera, que é colocada no altar, pronto, e cumprem essa promessa, entregam essa imagem ao São Simão, fazem a sua oração, o seu agradecimento, e processa-se dessa forma. Pronto, há essa preparação também das imagens, que disponibilizamos também ali à entrada, pronto, devidamente arrumadas, para facilitar também o acesso visual das pessoas. Temos imagens de crianças, de pessoas adultas, de um braço, uma perna, tudo em cera, né? Depois aquilo é vendido, as pessoas chegam ali, olha, eu queria uma perna, ou queria uma direita, ou queria um braço, ou queria uma imagem, um corpo, ou isto ou aquilo. Depois aquilo é vendido, um X cada peça, depende do tamanho da peça, umas mais, outras menos, né? Conforme é o tamanho da peça. Era ver as Imagens pernas, cheias, braços. minas, pernas, braços, estômago, coração, bexiga, etc. Mais meninos e meninas, a cabeça, mais procuradas. São essas que são mais procuradas mesmo. Mais em meninos e meninas e cabeças de rapazes e meninas. Portanto, isto porque o Fernando costuma estar sempre nesta venda das imagens e percebe-se desta que é mais procurada. Agora que é pés, pernas, parecem poucos, é mais meninos e meninas e cabeças. Não mais, o resto é uma boa decoração, ou é pouca coisa procurada. Também ainda dentro das ceras existem também as velas, que também são muito procuradas pelas pessoas. Pronto, e temos sempre velas e que disponibilizamos para as pessoas acenderem, e não no interior da capela, mas na parte exterior da capela, que há um sítio próprio para fazer para colocar essas velas e para elas arderem na altura que as pessoas se dirigem e que as adquirem, e pronto. Por norma, ficam sempre ali a arder. Pronto, pode também acontecer algumas pessoas que queiram levar a vela consigo, mas por norma elas ficam cá. Diz que é uma para cada pessoa, cada família da casa. Levam aquelas, são 5 pessoas, são 5 velas que a pessoa leva. Às vezes, até pode ser um familiar de fora, 6 ou 7, juntas todas. A ornamentação também realmente é uma das coisas que se faz nos dias anteriores à festa. E pronto, é uma ornamentação simples. Pronto, não há nesta festa do São Simão e do São Judas Tadeu não há procissão, e então a ornamentação que é feita é toda aqui no interior da capela e cinge-se mesmo só ao altar. Pronto, por norma estas flores são sempre colocadas no altar, são sempre oferecidas por pessoas particulares que ao longo do ano, pronto, fazem questão de oferecer as flores no dia da festa para o São Simão.
Pronto, atualmente não são as pessoas individuais que fazem este trabalho, se bem que existem pessoas ainda no dia anterior ou no próprio dia que trazem algumas flores aqui para a capela e que são deixadas no altar. Tem sim. Pronto, nomeadamente os cravos, sim, os molhos de cravos ao São Simão, pronto, que está muito associado também aos cravos que as pessoas, pronto, e que ainda continuam a ter, pronto, nas mãos, e uma forma de agradecer também era pronto, e livrarem-se destes cravos nas mãos, era também entregar estes cravos ao São Simão e fazer esse pedido. Tal e qual como passar as mãos nas paredes da capela era outra coisa que as pessoas faziam para, no fundo, para se livrar dos cravos. Pronto, e o certo é que há relatos que sim, que acontece e pronto. E essas flores sim são colocadas ali no altar, tal e qual como outros arranjos, pronto, que ficam à porta da capela e depois nós colocamos aqui no interior da capela no altar. Mas sim, essa ornamentação é feita também com pronto, com a generosidade das pessoas que no fundo têm essa intenção de oferecer qualquer coisa ao São Simão e, pronto, e optam por fazer essa, digamos assim, essa oferta à capela. Havia pessoas que se inscreviam ou inscreviam-se lá para, olha, este ano eu é que ofereço a ornamentação para o altar e é que fornecia nas flores. E era enfeitada que as pessoas conheciam, quando não havia ninguém, só se vinha da capela comprar a ornamentação para o altar. No fim do dia, pronto, já tinha ido tudo embora, aquelas coisas, havia pessoas que ainda iam comprar aquelas flores. Mas flores, mas não eram as do arranjo do santo. Aquelas Era as outras cravos, e assim às vezes, como vinham os santos a seguirem, havia pessoas que, para não irem comprar à florista, então compravam nós que aquilo, pronto, tinha sido para o santo, está sem, mas também o dinheiro que nós recebíamos lá ficava no cesto para o santo. É o São Simão, São Judas Tadeu e a Santa Luzia. A Santa Luzia. São os três. Agora há uma imagem da Senhora da Fátima, mas pronto, não faz parte lá da capela. Está lá, foi uma pessoa daqui até perto que ofereceu para lá essa imagem da Senhora da Fátima. Sabemos apenas, pronto, das capelas que nós temos aqui na paróquia, pronto, a dedicada a São Simão, a São Judas e Santa Luzia, esta é única. É uma capela das mais antigas da nossa paróquia e mesmo aqui do concelho de Figueiró dos Vinhos. A capela já foi assaltada e se calhar com ideias de levarem o São Simão. Levaram a Santa Luzia e o São Judas, mas se calhar a ideia principal seria o São Simão, mas... Arrombaram na porta e roubaram as duas imagens. Como eram mais pequenas, e o São Judas Tadeu era uma imagem de madeira, era leve, mas era uma imagem desta altura, talvez, mais ou menos. E não tinha 1 metro, mas aí 80 centímetros era capaz de ter, 70, 80 centímetros. E era a Santa Luzia, foi sempre uma imagem mais pequenina, pronto, que é a protetora das vistas, segundo dizem. Tem um pratinho na mão e tal. E então arrombaram na porta, foram lá, levaram-nos os dois. Levaram a Santa Luzia, levaram o São Judas Tadeu. Só que é assim, não levaram no São Simão porque ele era muito pesado. É uma imagem em pedra, que é um peso enorme. E então não o levaram por isso. Pronto. Depois eu... uma vez que fui a Fátima, é que trouxe de lá, então um São Judas Tadeu, que é o que lá está agora, mas aquilo, claro, é uma imagem em barro ou qualquer coisa assim, mas custou 15 contos. 15 contos aí, nem moeda antiga. E comprei uma Santa Luzia, no valor também de uns 7 ou 8 contos, na altura, que é a que lá está também. E roubaram lá mais coisas de valor, roubaram uma sineta, assim, uma sineta talvez com uns 20 centímetros ou mais, com um pau que era para, quando começava a missa, vinham cá fora tocarem, que era para as pessoas cá embaixo saberem que era a hora da missa.
roubaram também isso, uma coisa importante. Se a gente fosse a acreditar em tudo quanto ouvia contar, não podia acreditar. Como é que nós podíamos acreditar que o São Simão foi vencer a ponte ali embaixo para ela não cair? Podemos acreditar nisso? Havia a ponte romana na ponte de São Simão, que está por debaixo da outra, e os romanos diziam que os romanos que queriam matar o São Simão. Depois combinaram com ele para vir. Era, naquele tempo não havia carros, eram os burritos, ele era a cavalo numa burrinha. E depois ele diz que passou, que ele queriam era que ele passasse a ponte, a cavalo na burrinha, E pôr a ponta abaixo. para escangalhar a ponte, Para ele ali o limpar. para o matarem. E ele, antes de chegar à ponte, foi com o cajado dele, venceu a ponte, tanto está tão bem feita daqui, assim como assim. Pois também. E a ponte não caiu. Depois eles foram correr Mas está atrás outra dele. passagem, depois ainda há outra passagem, que foram a correr atrás dele, para o apanhar, aqui para o lado do Miradouro, acho eu, Pois. para o apanhar para a coisa. E ele, foram atrás dele, ele chegou lá em cima, saltou das fragas de um lado para o outro, acabou na burra, que agora dizem que ainda lá está num buraco qualquer, o desenho das ferraduras da burra de São Simão nessa altura. Quando saltou com a burrita, ele levava um livro na mão, o livro que ele tem até, na imagem tem um livro assim à frente dele na mão, aberto, e o livro caiu-lhe, quando a burra saltou, caiu-lhe e ficou estampado por baixo da pedra de uma fraga, ficou estampado por baixo que havia muitas pessoas, segundo ouvi, que ainda tentaram, que aquilo à altura diz que não era muita, arranjaram uma escada alta para lá ir ver o que é que o livro dizia. Se lá tinha algumas letras, porque via-se o livrozinho lá, e tentaram lá ir, nunca conseguiram lá ir. Chegavam a uma certa altura da escada, tinham que recuar, que não tinham autorização para passar por lá. Não dava. O meu pai ainda dizia que era lá no sítio e que realmente naquele sítio, mas agora nunca detetei bem depois disso. Fui lá muitas vezes, agora não consigo bem. Mas ele dizia, e realmente parecia que estava lá uma ferradura desenhada. Se era verdade. Via quem dizia, e eu ouvi-o dizer muita vez, estar aqui e ver chegar as pessoas aos bagotes por trás da capela. Estão lá as pegadas da burra. Eu elas nunca as vi, nunca lá fui, também não posso dizer que vi. Posso dizer que vi aquilo que não vi, nunca lá fui. Eu também sempre tive um buraquito ao fundo das costas. Desde pequena sempre me lembra dos meus pais lá irem e de nos levarem e ganhar uma tradição. Era ali um bonito. Mal empregado sacado. E mais ou mais agora com os passadiços, aquilo tudo. Dá pena. Eu penso que não, porque pronto, há sempre esta parte, pronto, mesmo que não haja pronto, pessoas, entretanto, aqui das proximidades, pronto, que formem esta comissão da capela, mas que vão ajudando também a nós, elementos da fábrica da igreja, pronto, mas é uma capela que toda a gente tem muita estima, pronto, e este dia é muito, pronto, é quase que nem é necessário publicidade, porque as pessoas aqui das redondezas já sabem que no último domingo de outubro é a Feira das Nozes no São Simão e pronto, e penso que não irá terminar e oxalá que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque há muita devoção ao São Simão. Há muita devoção ao São Simão. Eu, por acaso, tenho muito o costume de dizer: São Simãozinho, me ajuda, assim me ajudou a levar a cruz. O Senhor me ajuda a levar a minha cruz.